Eu parei o caminhão, não sabia o que poderia acontecer ali. Foi então que eu vi ela, ajoelhada no asfalto quente, cabeça baixa, com uma placa pendurada no pescoço escrita com tinta preta. Ladra. 3 homens em volta filmando e rindo. Meu primeiro impulso foi seguir viagem. Já tinha feito isso antes, e carrego até hoje o peso de uma vez em que não parei. Mas naquele dia, eu desci do caminhão e quase perdi tudo. O que aconteceu naquela estrada no interior de Goiás mudou minha vida de um jeito que eu ainda estou tentando entender. Não foi heroísmo, não foi coragem. Foi um segundo de decisão numa tarde seca, com as mãos tremendo e o coração na garganta. Escrevi essa história porque preciso que alguém saiba o que tem acontecido nas estradas desse país. O que essa mulher viveu, o que eu vi e o que descobrimos juntos sobre uma fazenda onde ela não era a primeira vítima e onde a última talvez nunca tenha voltado para casa. Leia até o final. Essa história precisa ser contada. Se inscreve para não perder as próximas. E antes de começar, comenta aí de qual cidade você me assiste. Quero saber até onde essa história vai chegar. Tem gente que foge para o álcool, tem gente que foge para o trabalho. Eu fugi para a estrada. Não foi uma decisão consciente. Foi acontecendo devagar, como a ferrugem no chassi. Você não vê o dia que começa, só percebe quando já tomou conta. Depois que a Vera foi embora, eu passei a aceitar qualquer frete. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais dias na cabine, menos dias tendo que olhar para aquele apartamento vazio em Patos de Minas, com as marcas na parede onde ela tinha pendurado os quadros e tirado. Meu nome é Zé Augusto. Na estrada, todo mundo me chama de Guto. 51 anos desses que pesam mais do que o número sugere. 26 anos rodando pelo Brasil com caminhão. Já passei pela Transamazônica, quando ela ainda era uma ferida aberta no meio da floresta. Já fiz a BR-116 de ponta a ponta, num verão em que o asfalto amolecia e grudava no pneu como chiclete. Conheço o cheiro da chuva no Cerrado de Goiás, o frio da madrugada no Planalto Gaúcho, o calor seco do sertão piauiense que parece sugar a água do corpo da gente pelo lado de fora. A estrada ensina, mas também vicia. Naquela manhã de setembro, eu saía de Montes Claros com destino a Palmas, carga de cimento. 2 dias e meio de viagem, talvez mais, se a BR-153 estivesse como da última vez, com aquele trecho esburacado perto de Porangatu, que parece um teste de paciência colocado ali por alguém que odeia caminhoneiro. O céu estava daquele branco desbotado de seca, sem uma nuvem, sem uma sombra, só aquele azul lavado que no interior de Minas parece uma ameaça silenciosa. O sol já batia de lado às 7 da manhã, e o asfalto que sai de Montes Claros para o norte já cheirava a borracha quente e poeira vermelha. Liguei o rádio. Desliguei 3 minutos depois. Não tinha paciência para locução animada naquela manhã. Fiquei com o silêncio então. Eu e o ronco do motor, que eu conheço tão bem que consigo sentir quando alguma coisa está diferente. Como se fosse a respiração de uma pessoa que eu conheço há muitos anos. O caminhão era um Mercedes velho, batizado de Trovão pela cor cinza escura da cabine, cheio de macetes e manias que só eu sabia lidar. Tinha um repuxo sutil na direção quando a estrada subia. Tinha um chiado no freio do lado direito que não era problema, só costume. Era o jeito dele de falar comigo. Parei em Bocaiúva para abastecer e tomar um café. O posto era daqueles que existem em todo o interior do Brasil. Um balcão comprido, cadeiras plásticas coloridas, televisão ligada no canto sem ninguém assistindo e uma mulher de avental que servia café em copo americano sem perguntar se você queria. Você queria. Todo mundo queria. Sentei perto da janela. Do lado de fora, um cachorro vira-lata dormia na sombra do caminhão estacionado. Um menino de uns 10 anos passava de bicicleta sem mão no guidão, com aquela confiança de quem ainda não aprendeu que pode cair. Fiquei olhando para o menino por mais tempo do que devia. Pensei no meu filho, o Lucas,
32 anos agora. Mora em Uberlândia, tem 2 filhos que eu já vi em foto, mas ainda não conheço direito. A gente tem uma relação estranha, eu e o Lucas. Não é ruim, não chegou a azedar de vez, mas ficou numa espécie de distância educada, que dói mais do que a briga aberta. É o tipo de coisa que a gente vai adiando, vai dizendo que liga semana que vem, que passa na próxima viagem, que quando tiver com mais tempo. E o tempo passa, sem pedir licença. A Vera me disse, quando foi embora, que eu sabia cruzar o Brasil inteiro, mas não sabia cruzar a sala de casa quando ela precisava conversar. Acabei o café, deixei uns trocados na beira do balcão e voltei para o trovão. A estrada me esperava, como sempre. Rodei mais 3 horas sem parar. Passou por Januária, passou por São Francisco, pegou a divisa com a Bahia num trecho em que o cerrado começa a endurecer e virar caatinga e a terra muda de cor, de vermelha para amarela, e o calor sobe um degrau sem avisar. As cigarras gritavam nos 2 lados da estrada, naquele som que parece que vai nunca parar, uma nota só, tensa, vibrando no ar quente. Foi nesse trecho que eu comecei a pensar em parar para almoçar. Foi nesse trecho que eu vi a cena. Ainda estava longe. Uma mancha no meio da pista. Uma aglomeração pequena, 3 ou 4 vultos, poeira subindo. Reduzi a marcha por precaução. Aprendi cedo que no interior qualquer coisa pode estar parada no meio da pista, de boi solto a carro capotado, e que velocidade mata antes que a gente consiga pensar. Fui chegando devagar. E fui entendendo, aos poucos, com aquela sensação que começa no estômago antes de chegar na cabeça, que o que eu estava prestes a ver ia me custar alguma coisa. Sempre que a estrada cobrava pedágio assim, não em dinheiro, mas em decisão, eu sentia aquela contração no peito, aquele aviso mudo, aquele momento em que uma parte de mim já sabia que o caminho mais fácil era pisar fundo e fingir que não tinha visto. Já tinha feito isso antes. Uma vez, numa estrada do Maranhão, 15 anos atrás, um homem caído no acostamento de noite. Eu convenci a mim mesmo de que estava bêbado, de que alguém ia parar, de que eu estava atrasado e não era problema meu. Soube semanas depois que ele tinha morrido ali. Não era bêbado, estava passando mal. Carrego esse homem comigo até hoje. Ele senta no banco do passageiro nas madrugadas longas, quando o rádio está desligado e a estrada é só escuridão. Ele não diz nada, só está lá. O trovão foi chegando na cena devagar e eu fui apertando o freio com aquela mistura de medo e obrigação que eu reconhecia bem. Eram 3 homens. 2 com celular na mão, filmando. O terceiro gesticulando e gritando alguma coisa que o vento ainda não me deixava ouvir. E no meio deles, de joelhos no asfalto que queimava, com a cabeça baixa e os cabelos pretos cobertos de poeira, havia uma mulher. No pescoço dela, pendurada por um barbante grosso, uma placa de papelão. Eu ainda não conseguia ler o que estava escrito, mas já sabia que ia parar. Parei o trovão atravessado na pista. Não foi um gesto heróico. Foi o único jeito que eu conhecia de garantir que ninguém ia embora antes de eu entender o que estava acontecendo. Com o caminhão de través, a estrada ficava bloqueada nos 2 sentidos. Era uma técnica que eu tinha visto meu pai usar uma vez, num acidente perto de Pirapora, quando precisava que o trânsito parasse enquanto socorria um motociclista. Aprendi sem saber que estava aprendendo. Desliguei o motor. O silêncio que entrou foi estranho. Só as cigarras, o vento quente e as vozes dos homens que agora eu conseguia ouvir com clareza. Fica aí, vagabunda. Fica aí para todo mundo ver o que você é. Desci do caminhão. O calor me acertou como se eu tivesse aberto a porta de um forno. O asfalto irradiava por baixo das botas. O sol batia na nuca como uma mão pesada. Fui andando devagar na direção deles, e cada passo que eu dava, eu sentia as mãos tremerem. Não de raiva, mas daquele nervoso fundo que a gente sente quando sabe que está prestes a se meter em algo que pode crescer. Os 3 homens me viram chegar. Pararam por um segundo, surpresos. Não deviam esperar a audiência naquele trecho ermo.
O que estava no centro? Chapéu de couro, camiseta surrada, uns 45 anos, rosto cozido de sol, me encarou com aquela expressão de quem está sendo interrompido no meio de algo que considera legítimo. "O que foi?" ele disse. Não era pergunta, era aviso. Eu não respondi para ele. Olhei primeiro para a mulher. Ela estava de joelhos no asfalto, as mãos espalmadas nas coxas, a cabeça ainda baixa, cabelos pretos compridos, embaraçados, com poeira vermelha misturada. A blusa azul desbotada tinha uma rasgadura no ombro. Os pés estavam no asfalto quente, sem sandália. Eu percebi isso e senti alguma coisa se apertar dentro do peito, porque aquele detalhe pequeno dizia muito sobre como ela tinha chegado ali. No pescoço dela, a placa. Ladra. Em letras grandes, feitas com tinta preta, irregulares, como se tivessem sido escritas com raiva ou com pressa. O barbante grosso marcava a pele do pescoço dela de um jeito que me fez lembrar de imagens que a gente não quer lembrar. "O que aconteceu aqui?" perguntei. Tentei manter a voz firme. Acho que consegui. O homem do chapéu se adiantou um passo. "Ela roubou do mercadinho lá em Formoso. A gente está esperando a polícia. Isso não é da sua conta." "Se vocês estão esperando a polícia que julgue, não precisa de placa no pescoço. A gente faz do jeito que acha certo. O jeito que vocês acham certo é humilhação." Eu disse isso olhando nos olhos dele sem elevar a voz. E humilhação não é justiça. Houve um silêncio. Os outros dois, que tinham abaixado os celulares, se entreolharam. O homem do chapéu deu uma risada curta, sem graça, daquelas que servem para esconder quando alguém foi pego sem resposta. Me abaixei na frente da mulher. "Moça." Ela não levantou a cabeça imediatamente. Ficou parada por alguns segundos, como quem está esperando que a gentileza seja uma armadilha. Aprendi ao longo da vida que quando alguém reage assim à gentileza, é porque já foi enganado por ela muitas vezes. Quando ela finalmente levantou os olhos, eu vi. Não era o rosto que eu esperava. Esperava desespero, esperava choro, esperava aquele olhar partido de quem está se sentindo destruído. Tinha um pouco disso, sim. Mas o que predominava era outra coisa. Um cansaço tão antigo que parecia não ter começo. Um olhar de quem já gastou toda a energia disponível para sentir e agora só observava as coisas acontecerem ao redor, como se ela mesma fosse uma espectadora da própria vida. Uns 40 anos. Talvez menos, a pele escura e ressecada do sol de quem vive do lado de fora. Uma cicatriz fina no queixo, antiga. Os lábios rachados de quem estava sem água há tempo demais. "Como a senhora se chama?" A voz saiu rouca, como se tivesse ficado sem uso por dias. "Maristela. Maristela, a senhora quer sair daqui?" Ela me olhou por um longo momento. Aquele tipo de olhar que faz a gente se sentir analisado até o fundo. Então disse, em voz baixa, com uma calma que me surpreendeu mais do que qualquer coisa que eu esperava ouvir. "Eu só queria que alguém acreditasse em mim. Não era pedido de defesa, não era pedido de carona, de dinheiro, de ajuda prática. Era o pedido mais simples e mais pesado que existe. Apenas que alguém, um ser humano qualquer naquele mundo, acreditasse na versão dela." Senti o nó na garganta chegar sem avisar. Tirei a placa do pescoço dela com cuidado. O barbante estava apertado, tinha marcado a pele. Joguei no asfalto. O homem do chapéu protestou, deu um passo à frente, disse alguma coisa sobre direito de fazer justiça com as próprias mãos. Eu me levantei, me virei para ele e disse apenas, "Se a polícia vier, você me encontra com ela na cidade. O nome é Zé Augusto, placa do caminhão você já tem aí filmada." Ele não avançou. Há uma linguagem não verbal na estrada que os caminhoneiros conhecem bem. Não é agressividade. É uma espécie de firmeza quieta que diz, "Eu já vi coisa pior e não me movi." Não sei se é verdade, mas funciona. Ajudei Maristela a se levantar.
Ela pesava pouco demais para alguém do tamanho dela. Aquele tipo de leveza que não é saúde, é falta. Subimos no trovão. Fechei a porta. O calor da cabine era sufocante, mas o ar-condicionado começou a trabalhar devagar. Olhei para os 3 homens pelo retrovisor enquanto manobrava o caminhão de volta para a pista. O do chapéu ficou parado, nos braços cruzados, me assistindo ir embora com aquela expressão de quem está guardando alguma coisa para depois. Esse olhar ficou comigo. Rodamos em silêncio por uns 10 minutos. Eu não perguntei nada. Peguei a garrafa de água do porta-copo e ofereci sem dizer uma palavra. Ela bebeu de uma vez, quase tudo, e depois ficou com a garrafa nas mãos, olhando para a estrada como se estivesse vendo alguma coisa que não estava lá. O cerrado passava lá fora, seco, duro, lindo do jeito que só coisa resistente consegue ser. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você não perguntou se eu roubei. Não perguntei. Pausa. Por quê? Pensei um segundo antes de responder. Quis ser honesto, porque a situação pedia honestidade. Porque aquilo lá atrás estava errado, independente do que você tenha feito. Olhei rápido para ela e voltei os olhos para a estrada. E porque você tem cara de quem está exausta, não de quem está fugindo. Ela ficou em silêncio por mais um tempo. Lá fora, uma placa indicava Formoso a 42 quilômetros para trás, Palmas a 380 à frente. A gente estava no meio, naquele espaço entre o que ficou e o que ainda não chegou. Eu peguei um pão, ela disse finalmente. A voz não tinha defesa, não tinha vergonha, só o fato limpo. Fui pedir fiado, o dono não quis. Eu estava com fome. Peguei o pão e ia pagar quando pudesse. Eles me pegaram na saída, um pão de forma. Aquilo me ficou entalado no meio do peito de um jeito que eu demorei para conseguir engolir. "De onde a senhora veio?" perguntei. E foi então que ela começou a contar. Devagar, com pausas longas, escolhendo as palavras como quem tem medo de não ser acreditada outra vez. Eu ouvi, sem interromper, com os 2 olhos na estrada e os ouvidos nela, enquanto o trovão comia o asfalto e o sol começava a escorregar para o lado oeste do céu. Quanto mais ela falava, mais eu entendia que aquela placa no pescoço era só a parte mais visível de uma história muito mais longa. E muito mais escura. Ela veio do Piauí, de um lugar chamado Simplício, que não aparece na maioria dos mapas, um vilarejo de casas baixas e poeira branca a uns 60 quilômetros de Picos. Disse o nome com aquela mistura de orgulho e tristeza que a gente tem quando fala de um lugar que ama, mas que não consegue mais sustentar a gente. Minha mãe ainda mora lá. Tenho uma filha de 12 anos que ficou com ela enquanto eu vinha trabalhar. Disse isso sem drama, com aquela contenção de quem já processou a dor no silêncio e agora só relata. Apareceu um homem em Simplício, uns 10 meses atrás. Disse que tinha uma fazenda aqui no norte de Minas, que precisava de gente para trabalho doméstico e de cozinha. Salário certo todo mês, moradia, alimentação inclusa, carteira assinada depois do período de experiência. Mostrou o papel timbrado, tinha até um logotipo. Parecia sério. E você foi. Eu e outras 4 mulheres do vilarejo. Ela olhou para as próprias mãos no colo. Precisávamos. Não é desculpa, é a verdade. Quando você está com a geladeira vazia e uma filha para criar, a gente para de fazer pergunta demais. Conheço essa lógica. Não da mesma forma que ela, mas conheço. A estrada também é feita de pessoas que pararam de fazer pergunta demais porque precisavam do frete, do dinheiro, do emprego. A necessidade tem um jeito de afinar o senso crítico da gente sem pedir licença. Quando chegamos na fazenda, o contrato que a gente assinou era diferente do que ele tinha explicado. Letras miúdas que ninguém leu direito, porque ele estava do lado apressando e dizendo que era só formalidade. Tinha cláusula de desconto por moradia, por alimentação, por transporte, a passagem do Piauí até lá. Tinha multa por saída antecipada. Quanto?
R$ 3.000 por pessoa. R$ 3.000. Para uma mulher que veio de Simplício, no Piauí, sem emprego, isso era uma montanha. E o salário que prometeram? Na prática, depois de todos os descontos, sobrava menos de R$ 200 por mês. Às vezes menos. Às vezes eles diziam que a gente tinha quebrado alguma coisa, ou que o mês não tinha rendido, e o valor mudava. Não tinha como questionar, porque o contrato dava margem para tudo isso. E vocês não podiam ir embora por causa da multa. Não podiam. E quando uma de nós tentou, o seu Ariovaldo, o dono da fazenda, disse que ia acionar a justiça, que ia mandar prender. A gente não sabia se era verdade, mas nenhuma de nós tinha dinheiro para advogado. E a justiça, lá de onde a gente vem, não é um lugar onde pobre ganha. O trovão cortava o asfalto. Lá fora, o cerrado tinha ficado mais ralo, e o sol começava a esticar as sombras para o lado do leste. Eram quase 4 da tarde. Fiz a pergunta que estava represada. E as outras mulheres que vieram com você? Maristela ficou em silêncio por um momento, aquele silêncio específico de quando a resposta vai machucar. 2 ainda estão lá. Uma foi embora no 4º mês, conseguiu ligar para o irmão dela que veio buscar. O seu Ariovaldo ameaçou, mas no fim deixou porque o irmão era homem grande e não estava sozinho. Pausou. E a 5ª? Gleice. O nome saiu diferente, mais devagar, com um peso que os outros nomes não tinham. Tinha 23 anos. Veio com um filho de 4 que deixou com a mãe, igual eu. Em julho, ela disse que ia tentar fugir de noite. Falou para mim que não aguentava mais, que ia a pé se precisasse. Eu não disse nada. Esperava. Ninguém mais a viu depois disso. O seu Ariovaldo disse que ela foi embora, que pegou carona na estrada e sumiu, mas a mochila dela ficou lá. Ela virou o rosto para a janela. Gente que vai embora leva a mochila. O silêncio que entrou depois disso era diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio que pesava. Rodamos assim por talvez 2, 3 quilômetros. O cheiro de terra quente entrava pela fresta da janela. Algum pássaro gritou lá no cerrado, longe. O motor do trovão roncava seu ronco habitual, mas até ele parecia mais quieto. Por que você foi embora agora? Perguntei finalmente. Depois de tudo isso, o que mudou? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz estava baixa, quase íntima, como confidência. Recebi recado que minha mãe estava doente. Uma das mulheres que foi embora antes conseguiu passar a mensagem. Fez uma pausa. E eu fiquei pensando na Gleice, na mochila dela. Pensei que se eu ficasse mais tempo, ia virar outra história que ninguém conta. Engoli seco. Então ontem à noite eu fui. 12 quilômetros a pé no escuro, pela estrada de terra, sem sandália, porque elas tinham ficado com o solado solto fazia semanas e o seu Ariovaldo não dava vale para comprar outro. Cheguei na BR de madrugada. Fiquei esperando no acostamento até clarear. E o pão? Fui no mercadinho pedir água. O dono me deu a água de graça, mas quando viu que eu não tinha dinheiro nenhum, disse que não podia me ajudar mais. Eu estava com tanta fome, ela engoliu, que peguei o pão. Ia deixar alguma coisa em troca, um brinco que eu tinha, mas ele me viu e gritou. Aí apareceram aqueles 3, fiquei em silêncio. Calculei na cabeça, sem querer, 12 quilômetros descalça na madrugada, depois uma noite esperando no acostamento, depois horas ajoelhada no asfalto quente com uma placa no pescoço por causa de um pão de forma. Tem coisas que a estrada mostra que deveriam ser impossíveis de existir no mesmo país onde eu paro em posto de gasolina e compro um salgado frito sem pensar 2 vezes. Maristela, a fazenda tem nome? Fazenda Santa Efigênia, do Ariovaldo Carneiro Mota. Ela disse o nome completo com uma precisão que me surpreendeu, como se tivesse repetido para si mesma muitas vezes, guardando para o dia em que precisasse falar para alguém que pudesse fazer algo com aquela informação. Memorizei. E você disse que não era a primeira vez que isso acontecia.
com outras mulheres antes das de vocês. Uma das que já estava lá quando chegamos, uma mulher de Imperatriz, disse que era o terceiro grupo que ela via passar pela fazenda em 2 anos. Sempre o mesmo esquema. Homem vai em cidade pequena, recruta mulheres precisando, traz para cá, prende na dívida. Senti um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. E ninguém denunciou? Quem vai denunciar? A voz dela não era amarga, era só cansada, com aquela lucidez de quem já pensou muito numa pergunta sem encontrar resposta satisfatória. Mulher pobre, do interior, sem advogado, contra fazendeiro que tem documento assinado e conhece o delegado de Formoso pelo primeiro nome, não tinha resposta para isso. A estrada ficou reta por um longo trecho, e eu vi no retrovisor o sol começando a virar laranja atrás de nós. Ainda faltava chegar numa cidade com delegacia de verdade, com estrutura, com alguém que pudesse ajudar de fato. A mais próxima que eu tinha na cabeça era Januária, de volta para o sul, ou arriscar continuar para Gilbucão e depois Formoso do Araguaia. Não. Esse era o lado errado, eram outros estados. Eu estava confundindo as rotas de tanto pensar. Calculei, tinha combustível, tinha tempo, e então olhei para o retrovisor de novo, e o frio voltou. A caminhonete prata que apareceu lá atrás não estava ali antes. Tinha acabado de surgir no horizonte, mas já vinha rápido, janelas escuras. Placa que eu não conseguia ler ainda, mas que tinha alguma coisa cobrindo a parte de baixo, como lama recente ou algo colocado por cima. Maristela não tinha visto ainda, mas eu já sabia o que era. Maristela, eu disse com aquela calma que não era calma, era controle. Sem se virar agora, me diz uma coisa. O seu Ariovaldo tem caminhonete? Ela ficou imóvel por um segundo. Prata, ela respondeu. Baixinho. Ford prata. Não disse mais nada. Não precisava. Coloquei a mão no câmbio e comecei a calcular quanto asfalto eu tinha pela frente antes da próxima cidade, quanto combustível, quanto tempo e o que eu ia fazer quando as opções começassem a acabar. Porque a caminhonete estava chegando e a estrada, que sempre foi meu esconderijo, estava prestes a se tornar outra coisa. Deixei ela perceber sozinha. Não precisei dizer nada. Maristela viu pelo espelho do visor acima da janela, aquele espelhinho pequeno que as mulheres usam para se arrumar e que eu nunca entendi porque vinha de fábrica no caminhão até aquele momento. Vi os olhos dela encontrarem o reflexo da caminhonete prata. Vi o corpo dela mudar. Não foi um movimento grande, não foi grito, não foi desespero. Foi um encolhimento lento, quase imperceptível, como quando uma planta seca enrola as folhas no calor. Era o corpo de alguém que já aprendeu que demonstrar medo em excesso não ajuda. Isso me partiu mais do que qualquer coisa que ela tinha me contado. Faz quanto tempo que estão nos seguindo? Ela perguntou. A voz estava controlada demais para o tamanho do que estava sentindo. Uns 2 minutos. Ainda estão a uns 300 metros. Eles não vão só buzinar. Eu sei. Acelerou. O trovão resmungou com a carga. 240 toneladas de cimento não são argumento para a velocidade. Mas respondeu. O velocímetro subiu de 80 para 95. A caminhonete atrás também acelerou, como se tivesse estado esperando exatamente por isso, como um animal que só corre atrás quando a presa começa a fugir. O trecho de asfalto acabou sem avisar. É uma coisa que acontece no interior do Brasil, sem cerimônia nenhuma. A pista simplesmente muda, de 1 metro para o outro, de asfalto para terra batida, como se o dinheiro da obra tivesse acabado num dia específico e ninguém tivesse voltado para terminar. O trovão bateu na transição e sacudiu inteiro. Maristela se agarrou no painel com as 2 mãos. A poeira vermelha levantou em nuvem densa atrás de mim. Por um momento, a caminhonete desapareceu naquela nuvem. Por um momento só. Ela reapareceu do pó como se a poeira fosse só cenário, não obstáculo.
Mais perto agora, a 100 metros, talvez menos. E então ela mudou de faixa, foi para o lado e tentou me ultrapassar pela esquerda. Fechei. Não foi uma decisão pensada. Foi instinto de quem já passou por situação de risco na estrada e sabe que no momento de perigo, o corpo age antes do raciocínio. Dei uma guinada suave para a esquerda. Ocupei o centro da estrada de terra e a caminhonete teve que frear. O trovão chacoalhou feio naquele movimento. A carga bateu lá atrás com um baque surdo que ecoou pela cabine. Guto! Maristela disse o meu nome pela primeira vez. Eu nem tinha percebido que tinha me apresentado. Essa estrada termina numa ponte. Depois da ponte, é uma ladeira com curva fechada. Você não vai conseguir fazer essa curva com o caminhão na velocidade que está. Olhei para ela. Você conhece esse trecho? Vim por aqui a pé de madrugada. Diminuí. Não porque queria, mas porque ela estava certa e eu sabia disso. Caminhão carregado em curva fechada, molhada de terra, é combinação que não perdoa. Meu pai me ensinou isso antes de qualquer outra coisa sobre direção. A caminhonete atrás buzinou 3 vezes. Longa, longa, longa. O tipo de buzina que não está pedindo passagem, está avisando. Quantos homens estavam com o Ariovaldo normalmente? Ele tem 2 funcionários que fazem segurança. O Dão e um outro que todo mundo chama de cabeludo. Pausa. O Dão eu conheço. O cabeludo eu tenho medo. Não perguntei por quê. O tom dela já respondia. A ponte apareceu na frente como uma sentença. Era estreita de concreto velho, com guardrails enferrujados dos 2 lados que não inspiravam confiança nenhuma. Embaixo, um riacho que naquela época de seca estava magro, uma fita de água barrenta entre pedras brancas. Atravessei a ponte devagar. O trovão cabia, mas sobrava centímetros, não metros. Do outro lado, confirmei o que Maristela tinha dito. Ladeira íngreme, curva à esquerda, visibilidade 0 além da curva. Parei. Não foi decisão. Foi o motor que decidiu por mim. O medidor de temperatura, que eu vinha monitorando com o rabo do olho, fazia uns 20 minutos. Chegou na zona vermelha e ficou ali pulsando como um alerta que não aceitava ser ignorado mais. O trovão tinha superaquecido. Com a carga, a velocidade e a estrada de terra, o motor simplesmente disse que não ia mais. Desliguei antes que fizesse algo pior. O silêncio que entrou foi o silêncio errado. Não o silêncio de descanso, mas o silêncio de encruzilhada. Olhei no retrovisor. A caminhonete tinha parado do outro lado da ponte. As portas abriram, 2 homens desceram, caminharam até a entrada da ponte e pararam, como se estivessem avaliando a situação. Um deles era alto, largo, com um casaco escuro que não fazia sentido naquele calor. O outro era menor, mais ágido, que ficou apoiado na lateral da caminhonete com os braços cruzados. Tentei o celular, sem sinal. Tentei de novo. Andei para o outro lado da cabine, inclinei o aparelho. Nada. Aquele trecho era exatamente o tipo de lugar que as operadoras esqueciam de cobrir porque não rendia cliente suficiente. Maristela estava quieta, olhando para os 2 homens na entrada da ponte. É o Dão e o cabeludo? Perguntei. É. Qual é o cabeludo? O de casaco. O de casaco que usava casaco em setembro no Cerrado. Entendi o medo dela sem precisar de mais explicação. Fiquei sentado por talvez 30 segundos, pesando. A estrada à frente estava bloqueada pela curva que eu não podia fazer com o motor quente. A estrada atrás estava bloqueada pelos 2 homens e pela ponte estreita. O celular não pegava. O motor precisava de pelo menos 20 minutos parado para baixar a temperatura. 20 minutos que eu não tinha. Os 2 homens começaram a atravessar a ponte. Devagar, com aquela calma proposital de quem quer que a outra pessoa sinta cada segundo da espera. O cabeludo ia na frente, pisando firme na grade de metal da ponte, e o som dos passos ecoava sobre a água lá embaixo de um jeito que chegava até mim pela janela aberta. Guto,
A voz de Maristela estava baixa. Você pode me deixar aqui se quiser. Virei para ela. Escuta o que estou dizendo. Ela me encarou com aqueles olhos cansados e diretos. Você não tem nada a ver com isso. Você parou para ajudar e eu agradeço. Mas eles não vão fazer nada de pior do que já fizeram. E eu não quero que você se machuque por minha causa. Aquilo me atravessou de um jeito que eu não esperava. Porque ela estava sendo sincera. Não era estratégia, não era falsa modéstia. Ela genuinamente estava me oferecendo uma saída e genuinamente acreditava que eu tinha o direito de aceitá-la. E por um segundo, juro que por um segundo, eu pensei nisso. Pensei no Lucas em Uberlândia. Pensei que ele mal me conhecia, mas que pelo menos eu estava vivo para um dia tentarmos mudar isso. Pensei que eu tinha 51 anos e que não sabia nadar e que a vida tinha esses planos tortos de te matar longe do mar. Pensei que aquilo não era problema meu. O cabeludo estava no meio da ponte e então parou de chover. Não, ao contrário. Começou. As primeiras gotas bateram no teto da cabine como advertência. Depois, mais algumas. Depois o céu abriu de uma vez. Daquele jeito que só o Brasil sabe fazer. Sem progressão, sem aviso de intensidade, só do nada a chuva inteira de uma vez, como se Deus tivesse virado um balde. A visibilidade caiu para 10 metros. O som na lataria era ensurdecedor. Maristela e eu ficamos olhando pela para-brisa tomada de água, e por alguns segundos o mundo lá fora desapareceu completamente. A ponte sumiu, os homens sumiram. A estrada de terra virou um espelho barrento. Eles vão esperar? Perguntei. O Dão, sim. Ela pensou por um segundo. O cabeludo, eu não sei. Guardei o celular no bolso e coloquei a mão na maçaneta da porta. O que você vai fazer? Ela perguntou. Vou descer. Guto, fica aqui. Trava a porta quando eu sair. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Olhei para ela uma última vez antes de abrir. Mas vou. Desci na chuva. A água me encharcou em segundos, a camisa colando no corpo, as botas afundando na lama que o acostamento de terra tinha virado. O ruído da chuva era tão alto que abafava tudo. O riacho, o vento, os próprios pensamentos. Fui andando até a entrada da ponte. Os 2 homens estavam lá. Tinham recuado até a metade, se encolhendo debaixo da estrutura de concreto acima para se proteger da chuva. Me viram chegar. O cabeludo se endireitou. Senhor, eu disse, gritando sobre a chuva, essa mulher está sob minha responsabilidade. Vou levá-la até a delegacia mais próxima para registrar uma ocorrência sobre as condições de trabalho na fazenda Santa Efigênia. O cabeludo deu um passo à frente. Você não sabe onde está se metendo? Provavelmente não. Eu estava tremendo de frio e de medo, mas mantive a voz no mesmo tom. Mas sei onde estou. Estou numa estrada pública, com uma mulher que quer registrar uma queixa. Se vocês interferirem nisso, vira caso de polícia para vocês também. Já é caso de polícia. Ela roubou. Um pão. Deixei aquilo pousar. Vocês estão aqui por causa de um pão. O Dão, que estava atrás do cabeludo, olhou para o lado. Aquele gesto pequeno de quem está reavaliando a situação. O cabeludo ficou me encarando por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. A chuva batia entre nós dois e eu sentia cada gota como se fosse um segundo sendo contado. Então, alguma coisa aconteceu que eu não estava esperando. Um carro apareceu na estrada do outro lado da ponte. Um Gol branco, velho, vindo da direção de Formoso. Parou antes da ponte. O motorista, obviamente, avaliando se ia cruzar com o trovão, parado do outro lado, bloqueando a saída. Testemunha. Só isso. Um carro parado com alguém dentro olhando. O cabeludo olhou para o carro. Olhou para mim. Olhou para a chuva, que não dava sinal de parar. Deu meia volta. Disse alguma coisa pro Dão que eu não ouvi sobre o barulho da água. Os 2 voltaram para a caminhonete devagar, sem correr, com aquela dignidade de quem quer parecer que está indo embora por escolha própria. As portas fecharam. O motor ligou.
A caminhonete ficou parada por mais uns 2 minutos. Depois deu ré lentamente, saiu da entrada da ponte e sumiu na cortina de chuva. Fiquei parado na chuva até ter certeza de que não voltavam. Então me virei para o caminhão. E o coração parou. A porta do trovão estava aberta. Maristela não estava lá. Gritei o nome dela. 1 vez, 2 vezes. A chuva engoliu as duas, devolveu só o eco amortecido do meu próprio desespero, batendo no concreto da ponte. O Gol branco do outro lado ainda estava parado, o motorista provavelmente sem entender nada daquele cenário. Um caminhão travado na saída da ponte, um homem encharcado gritando nome de mulher na beira de um riacho que estava subindo. Porque o riacho estava subindo. A chuva tinha transformado aquela fita de água barrenta numa coisa diferente, em questão de minutos. O nível tinha subido, a correnteza tinha engrossado, e o som que vinha debaixo da ponte já não era o murmúrio manso de água em pedra. Era um ronco baixo e sério, daqueles que a natureza usa quando quer dizer que não está brincando. Maristela, nada! Fui até a beira da ponte e olhei para baixo. A margem do riacho estava desaparecendo sob a água barrenta. As pedras brancas que eu tinha visto antes já estavam cobertas. Uma garrafa plástica passou na correnteza, veloz, como se tivesse pressa de ir embora. Não vi ela. Fui para o outro lado da ponte, quase escorregando na lama da beira. Me segurei no guarda-rail enferrujado que cedeu 1 centímetro antes de segurar meu peso. O coração na garganta. A chuva nos olhos. Olhei para os 2 lados da margem na direção de jusante. Então vi. Não era o que eu temia ver. Não era uma figura na água. Era uma figura agachada debaixo da estrutura da ponte, do lado de cá, num recuo de concreto que formava uma espécie de sombra seca entre um pilar e a parede da margem. Um abrigo de menos de 1 metro. Daqueles que existem por acidente de construção e não por planejamento. Maristela estava lá, encolhida, joelhos no peito, costas contra o concreto úmido, olhando para a água que subia a menos de 2 metros dos seus pés. Desci pelo barranco segurando em tudo que tinha. Uma raiz, um galho seco, a própria grama que arrancava na mão antes de me sustentar. Cheguei até ela com a calça rasgada no joelho e lama até a cintura. Ela me olhou chegar sem se mover. Pensei que você tivesse desistido, ela disse. 3 palavras que me desmontaram mais do que qualquer coisa que aconteceu naquela tarde. Não porque eram acusação, eram exatamente o oposto. Eram uma constatação calma, quase resignada, de alguém que estava tão acostumado a ser abandonado que minha ausência de 2 minutos já tinha cabido dentro do padrão que ela conhecia. Me agachei na frente dela, ainda ofegante. Eu estava na ponte, enfrentando eles. Ah, eu sei. Pausa. Eu vi de longe, mas quando você demorou para voltar e a porta ficou aberta, eu achei que... Ela não terminou. Olhou para a água. Desci aqui para ficar abrigada da chuva. E fiquei com medo de subir e encontrar só o caminhão vazio. O caminhão não está vazio. Ela me olhou. Eles foram embora? Perguntou. Por enquanto. Por enquanto. Repeti a expressão sem querer e ela pegou o que havia nela. A honestidade de que aquilo não tinha acabado, que ir embora na chuva não era o mesmo que desistir, que homem como o Ariovaldo Carneiro Mota não mandava buscar uma mulher para deixar ela escapar por causa de um aguaceiro. A água estava subindo mais. Precisamos subir agora, eu disse. O riacho está enchendo rápido. Ela olhou para o barranco que eu tinha descido. Era íngreme, escorregadio, com a chuva transformando a terra em pasta. Para mim tinha sido difícil descer. Para ela, descalça, com a exaustão de 2 dias acumulada no corpo, subir ia ser outra história. Vai conseguir? Vou ter que conseguir. Subi primeiro, abrindo caminho, testando onde a terra segurava o peso. Depois, desci um braço para ela. Ela subiu com aquela força que aparece quando não tem outra opção,
se agarrando na minha mão com uma firmeza que deixou marca, arranhando o barranco com os pés descalços, escorregando uma vez e se segurando antes de cair. Quando chegamos na beira da estrada, os dois estávamos cobertos de lama e ofegantes. A chuva continuava. O Gol branco ainda estava do outro lado da ponte, esperando poder passar. O motorista abaixou o vidro e gritou alguma coisa que não ouvi. Fiz sinal com a mão. Tudo bem, pode esperar. Ele fechou o vidro. Entrei na cabine. Maristela entrou pelo outro lado. Fechamos as portas e ficamos sentados em silêncio por um momento, os dois encharcados, pingando na poltrona, a respiração ainda acelerada. O medidor de temperatura tinha baixado um pouco. Não o suficiente, mas alguma coisa. Peguei a toalha velha que ficava embaixo do banco, daquelas que o caminhoneiro carrega para limpar graxa e que acabam servindo para tudo, e ofereci para ela. Ela enrolou nos ombros sem falar. Tentei o celular de novo. Uma barrinha. Fraca, intermitente, do tipo que some antes de você conseguir usar. Fiquei com o aparelho na mão, esperando aquela barrinha se firmar. Ela sumiu. Voltou. Sumiu de novo. Maristela, eu disse o nome devagar, pensando enquanto falava. Quando você saiu da fazenda ontem à noite, alguém te viu ir? O Dão estava de guarda, mas eu saí pelo lado do paiol que não tem iluminação. Acho que ele não viu. Acho. Se ele viu, eles sabem que você foi embora ontem. Sabem que ficou na estrada a noite toda. Sabem que era a única mulher sozinha no trecho hoje de manhã. Eu estava pensando em voz alta, montando o mapa. Quando os 3 homens lá atrás te humilharam com a placa, alguém avisou a fazenda, por isso a caminhonete apareceu tão rápido. Ela assentiu lentamente, como se estivesse confirmando algo que já tinha calculado. Eles têm contato com o dono do mercadinho? O seu Ariovaldo tem contato com todo mundo em Formoso. Aquilo me fez entender a dimensão do problema de um jeito mais concreto. Não era um fazendeiro bravo atrás de uma funcionária fugitiva. Era uma rede, pequena talvez, mas suficiente para fazer uma mulher descalça do Piauí desaparecer sem que ninguém fizesse pergunta, como a Gleice. Você falou que ela tinha 23 anos. A Gleice. Maristela olhou para mim. Falei. E o filho de 4 anos ficou com a mãe dela no Piauí. Em Picos. A mãe dela sabe que ela sumiu? Uma pausa longa. Não sei. A voz engasgou levemente pela primeira vez desde que estávamos juntos. Era a primeira fissura naquela contenção toda. A gente não tinha como ligar de lá. O celular a gente entregava quando chegava. Diziam que era regra da fazenda, que podia pegar de volta no fim do mês, se tivesse se comportado. No fim do mês, sempre tinha algum motivo para não devolver. Fechei os olhos por um segundo. Abri. A barrinha do sinal voltou. 2 dessa vez, ainda fracas, mas 2. Não pensei muito. Disquei o número que eu sabia de cabeça, o único número que eu sabia de cabeça além do meu próprio. Chamou 3 vezes. Alô? A voz do Lucas chegou com um ruído de estática, mas chegou. Lucas, sou eu. Uma pausa que durou mais do que uma pausa normal. Pai? A surpresa era genuína. Fazia meses que eu não ligava, e quando ligava era por mensagem, nunca por voz. Que foi? Tá bem? Estou, mas preciso de uma coisa rápida porque o sinal está ruim. Falei rápido e claro. Precisa que você pesquise o número do Ministério do Trabalho, da Central de Denúncias de Trabalho análogo à escravidão, e me manda por mensagem agora. Silêncio. Pai, que está acontecendo? Depois eu explico tudo. Agora precisa desse número. Ouvi o som dele digitando. A estática aumentou, e por um segundo pensei que a ligação ia cair. Aqui, ele disse. Mandei por mensagem. É o número da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Tem atendimento pelo 158 também, a auditoria fiscal. A ligação caiu, mas a mensagem chegou. Ficou ali na tela, esperando. Olhei para Maristela. Ela tinha ouvido tudo.
Me olhava com aquela expressão que eu ainda estava aprendendo a ler. Não era esperança exatamente, porque esperança pressupõe a possibilidade de decepção, e ela parecia já ter passado para um lado de lá disso. Era mais uma espécie de atenção cautelosa, de alguém que não quer acreditar demais antes de ver. Tem um número, eu disse, de denúncia, de trabalho escravo. Ela não respondeu imediatamente. Isso funciona? Perguntou por fim. Era uma pergunta honesta que merecia resposta honesta. Não sei, admiti, mas é o que temos agora. A chuva começou a diminuir. Não parou, mas amansou, aquela transição de tempestade para chuvisco que o interior faz quando decide que já demonstrou o suficiente. A visibilidade voltou aos poucos. A estrada de terra à frente estava encharcada, brilhando. Tentei ligar o trovão. O motor girou, hesitou, girou de novo. Na terceira tentativa, pegou. O medidor de temperatura ainda estava alto, mas em queda. Ia aguentar se eu fosse devagar. E devagar era o que eu tinha para oferecer naquele momento. Manobrei com cuidado, saí da frente da ponte, dei passagem para o Gol branco que atravessou devagar. O motorista me olhando com aquela curiosidade de interior, que não pergunta, mas observa tudo. Entrei na ladeira com cuidado. A curva fechada que Maristela tinha me avisado era exatamente o que ela disse. Íngreme, cega, sem guarda-rail do lado do barranco. Fiz em primeira, quase em passo, o trovão gemendo de esforço, mas aguentando. Do outro lado da curva, a estrada abria numa reta comprida que descia em direção a um vale onde eu conseguia ver, longe ainda mas visível, as primeiras casas de um vilarejo. Como se chama esse lugar? Perguntei. Riacho Fundo, ela disse. Tem uns 200 moradores. Posto de saúde, uma igrejinha. Pausou. E sinal de celular. Respirei fundo. Então é para lá que vamos. Rodamos a ladeira em silêncio. A chuva tinha virado uma garoa fina que não molhava, mas embaçava tudo. Lá embaixo, as luzes do vilarejo começavam a acender com o fim da tarde, aquelas luzes amarelas de interior que parecem sempre estar esperando alguém chegar. Foi Maristela quem falou primeiro. Por que você fez isso? Não precisei perguntar o que ela queria dizer. Pensei na resposta por um longo trecho de estrada molhada. Pensei no homem no Maranhão que eu não parei para ajudar. Pensei na Vera dizendo que eu sempre escolhia o caminho mais fácil. Pensei no Lucas atendendo minha ligação com surpresa genuína porque eu nunca ligava. Pensei que às vezes a gente entende quem é não nas coisas que faz, mas nas que decide parar de não fazer. Porque eu já deixei de parar uma vez, respondi. E esse peso nunca foi embora. Ela ficou olhando para a frente. Depois de um tempo, disse, quietinha. A Gleice tem um filho de 4 anos esperando ela voltar. Não respondi. Mas quando chegamos em Riacho Fundo e o sinal do celular apareceu com força, o primeiro número que disquei não foi o da delegacia. Foi o 158. Riacho Fundo tinha uma rua principal, uma praça com um coreto de ferro pintado de verde e um bar que dobrava como ponto de encontro, barbearia informal e central de notícias do vilarejo. Era o tipo de lugar que o Brasil guarda em milhares de dobras pelo interior, onde todo mundo conhece o nome de todo mundo e um carro estranho na rua já vira assunto antes de o motorista desligar o motor. O trovão parou em frente ao posto de saúde. Escolhi ali de propósito. Posto de saúde tem enfermeira, tem gente, tem testemunha. Aprendi na estrada que testemunha vale mais do que argumento em muita situação. Maristela desceu devagar, como quem está sentindo o próprio corpo pela primeira vez em horas. Os pés descalços tocaram o chão molhado da calçada e ela ficou parada por um segundo, olhando para baixo, como se estivesse verificando se o chão era real. Uma mulher apareceu na porta do posto. Jaleco branco, cabelos presos, uns 50 anos, com aquela expressão de enfermeira de interior que já viu coisa demais para se assustar, mas ainda não perdeu o instinto de cuidar.
O que houve? Ela perguntou, olhando para Maristela, para a lama, para os pés descalços. Ela precisa de água, comida e um lugar para sentar, eu disse. E eu preciso fazer uma ligação importante. A enfermeira se chamava Dona Neuza. Não perguntou mais nada naquele momento. Só abriu a porta e disse: "Entra. Tem pessoas assim espalhadas pelo Brasil, que abrem a porta antes de entender tudo, que decidem ajudar antes de calcular o custo. Eu as encontro nas estradas com uma frequência que me faz acreditar que o país é melhor do que as notícias deixam parecer." Dona Neuza era uma delas. Enquanto ela levava Maristela para dentro, fui para a calçada com o celular. O sinal tinha 4 barras. 4 barras em Riacho Fundo pareciam um milagre depois daquelas horas de nada. Disquei o 158. Atendeu no segundo toque. Expliquei devagar, com a clareza de quem ensaiou mentalmente durante horas de estrada. Fazenda Santa Efigênia, município de Formoso, norte de Minas Gerais. Ariovaldo Carneiro Mota, proprietário. Regime de dívida forçada, retenção de documentos, impossibilidade de saída, recrutamento sistemático de mulheres vulneráveis em cidades pequenas do Piauí e Maranhão. Gleice, 23 anos, desaparecida há 3 meses. A atendente fez perguntas, boas perguntas, precisas, o tipo que mostra que a pessoa do outro lado está ouvindo de verdade. Anotou tudo. Disse que ia acionar a Superintendência Regional do Trabalho, que o caso tinha elementos para enquadramento como trabalho análogo à escravidão, que era prioridade. "O senhor pode ficar à disposição para contato?" Ela perguntou. "Posso." "E a vítima está em segurança?" Olhei para a porta do posto de saúde. "Está." Desliguei. Fiquei na calçada por um momento, com o telefone ainda na mão, olhando para a rua molhada de Riacho Fundo. Um cachorro atravessou a praça em trote miúdo. Uma criança pedalava uma bicicleta vermelha na calçada do outro lado, ignorando a garoa. O coreto verde refletia uma poça. Respirei fundo. Entrei no posto. Maristela estava sentada numa maca de exame, com uma manta bege nos ombros que Dona Neuza devia ter tirado de algum armário, comendo um pedaço de pão com margarina, com aquela concentração de quem está com fome de verdade, não de vontade. Tinha um copo de suco de caixinha na mesa ao lado. Quando me viu entrar, parou de mastigar por um segundo. "Ligaram", eu disse. "Está registrado. Vão acionar a fiscalização." Ela ficou me olhando. "E acreditam?" Acreditaram. Aquilo demorou um segundo para pousar nela. Vi o momento exato em que chegou. Não foi uma alegria expansiva, não foi choro de alívio, não foi nada do que eu talvez esperasse. Foi um afrouxamento sutil, quase imperceptível, dos ombros. Como se um peso específico, aquele de não ser acreditada, tivesse saído de um lugar onde estava faz muito tempo. Dona Neuza ficou no canto, arrumando alguma coisa numa bandeja, fingindo que não estava ouvindo, mas ouvindo. Puxei a cadeira plástica que ficava encostada na parede e sentei na frente de Maristela. "Agora a gente precisa pensar nos próximos passos", eu disse. "Tem delegacia em Formoso, mas Formoso é território deles. A delegacia mais segura é em Januária ou em Montes Claros. Montes Claros fica longe. Fica, mas tem estrutura, tem Ministério Público." Pausei. "E eu estou indo nessa direção de qualquer jeito. A carga é para Palmas, mas posso passar por Montes Claros antes." Ela olhou para mim com aquela expressão de análise que eu tinha aprendido a reconhecer, pesando alguma coisa. "Você vai perder tempo de entrega?" "Vou ligar para o despachante e explicar que tive problema mecânico." "Não é verdade." O trovão superaqueceu de verdade. Dei de ombros. "O resto é omissão, não mentira." Um canto da boca dela se moveu. Não chegou a ser sorriso, mas foi o mais próximo que eu tinha visto. Dona Neuza apareceu com um par de sandálias de dedo na mão, daquelas chinelas de borracha simples. Era de uma paciente que esqueceu aqui faz um mês.
ela disse, entregando para Maristela com aquela naturalidade de quem doa sem querer parecer que está doando. Acho que serve. Maristela olhou para as sandálias por um momento. Depois, olhou para a dona Neuza. Obrigada. 2 palavras. Mas eu conhecia o peso delas porque tinha ouvido a história toda. Obrigada não era só pela sandália. Era por abrir a porta. Era por não perguntar demais. Era por não ter olhado para uma mulher coberta de lama e decidido que não era problema dela. Saímos de Riacho Fundo quando o sol já estava baixo, tingindo o céu do oeste de um laranja que o Cerrado sabe fazer melhor do que qualquer outro lugar do Brasil. A estrada de volta para a BR estava ainda molhada, mas transitável. O trovão foi aquecendo devagar. O medidor voltando para a zona verde com a paciência de motor velho que sabe que tem mais quilômetros pela frente. Maristela ficou em silêncio por um longo trecho. Não era o silêncio do começo. Aquele silêncio de quem está avaliando se pode confiar. Era um silêncio diferente, mais folgado, de alguém que está processando muita coisa ao mesmo tempo e precisa de espaço interno para isso. Eu entendi. Não forcei conversa. Liguei o rádio baixinho. Uma estação AM de alguma cidade próxima tocava uma moda de viola velha, daquelas que a gente não sabe o nome, mas reconhece como se tivesse nascido sabendo. A música entrou na cabine e ficou, quase como um terceiro passageiro. Foi Maristela quem quebrou o silêncio, uns 40 minutos depois. Você tem filho? Não era pergunta. Tenho. O Lucas. 32 anos. Você falou o nome dele na ligação com um jeito diferente. Pensei nisso. A gente tem uma distância, disse, daquelas que foram crescendo sem que nenhum dos dois percebesse direito. Hoje em dia a gente se fala pouco, menos do que devia. Por quê? A pergunta era simples demais para uma resposta simples. Porque eu passei muito tempo aqui. Bati levemente na direção do trovão. E pouco tempo onde ele estava. Maristela ficou olhando para a estrada. Minha filha tem 12 anos, ela disse, chamada Yasmin. A voz ficou diferente no nome, mais macia. Quando eu fui embora para o trabalho, ela me abraçou e disse que ia rezar para eu voltar logo. Todo dia. Fiz as contas na cabeça. 10 meses. Todo dia por 10 meses. Todo dia por 10 meses. O cerrado passou do lado, escuro agora. As silhuetas das árvores torcidas, recortadas contra o céu, que ia fechando do laranja para o roxo. Uma garça branca voou baixo sobre a estrada na frente do caminhão e sumiu para o lado do mato. Ela vai saber o que aconteceu com você? Minha mãe vai ligar para ela quando eu der notícia. Uma pausa. Quando eu chegar em Montes Claros, eu preciso ligar para casa antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, confirmei. Rodamos mais um pouco. A BR-135 apareceu na frente como uma promessa de asfalto limpo depois de tudo aquilo. Entrei nela, sentindo o trovão acomodar de volta no tipo de pista que conhecia, o ronco mudando levemente de tom, como um suspiro. Já era noite fechada quando parei num posto em São Francisco para abastecer e tomar café. O posto era iluminado com aquela luz branca de LED que faz tudo parecer mais nítido e mais frio ao mesmo tempo. Havia 2 caminhões parados, um motorista dormindo reclinado, outro sentado no degrau da cabine mexendo no celular. Maristela foi ao banheiro. Voltou com o rosto lavado, os cabelos penteados para trás com as mãos, as sandálias da dona Neuza nos pés. Parecia a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, não parecia. Tomamos café no balcão, lado a lado, sem falar muito. A mulher do caixa era jovem, tinha um brinco de argola grande e não nos olhou 2 vezes. Naquele posto, na beira daquela estrada, éramos só mais 2 passageiros do Brasil noturno. Paguei o café. Maristela me olhou. Você não precisava. Era só café. Não estou falando do café. Fiquei quieto. Eu fui embora de Simplício.
ela disse, com aquela voz baixa que eu já associava às coisas importantes, porque precisava acreditar que ia dar certo, que podia ser diferente. Olhou para o copo vazio. Deu errado de um jeito que eu não imaginava, mas hoje, ela pausou. Hoje alguém parou. Tem muita gente que para. Tem muita gente que não para. Não discuti. Porque eu era as duas coisas. Tinha sido a pessoa que não parou no Maranhão 15 anos atrás. E tinha sido a pessoa que parou hoje. E sabia que o que separava essas duas versões de mim não era caráter, não era virtude. Era uma escolha feita num segundo, num trecho ermo de Goiás, com as mãos tremendo e o coração a mil. Chegamos em Montes Claros às 11h20 da noite. A cidade recebia a gente com aquela luminosidade de cidade média, que é mais que vilarejo e menos que metrópole, onde os semáforos piscam de madrugada em amarelo e ainda tem gente nas calçadas dos bares. Fui direto para a delegacia especializada que Maristela tinha encontrado no mapa do celular emprestado durante a viagem. O processo foi longo, essas coisas sempre são. Mas o delegado de plantão era um homem de uns 40 anos, sério, que ouviu tudo sem interromper, fez anotações e, quando Maristela mencionou a Gleice, ele se inclinou para a frente na cadeira e pediu para ela repetir o nome completo e a data aproximada do desaparecimento. Aquilo me disse que não era a primeira vez que aquele nome chegava até uma delegacia. Só era a primeira vez que chegava com alguém que tinha estado lá dentro. Fiquei até a meia-noite esperando. Depois, o delegado disse que iam acionar a fiscalização do trabalho e que o caso de desaparecimento ia ser encaminhado para a Polícia Civil da comarca de Formoso com pedido de instauração de inquérito. Quando saímos da delegacia, a noite estava fresca. O tipo de frescor de Minas que a gente não espera depois de um dia daquele no Cerrado, como se a temperatura também precisasse descansar. Fiquei na calçada enquanto Maristela falava ao telefone. Ouvi só o começo. "Mãe, sou eu. Estou bem." A voz partiu no meio da frase. "Deixa a Yasmin atender." Entrei no caminhão para dar privacidade. Fiquei sentado no banco com o motor desligado, olhando para a rua iluminada de Montes Claros, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. O painel do trovão na minha frente, com todas aquelas marcas de anos, o adesivo desbotado do posto de Imperatriz, o porta-copo rachado que eu remendei com fita, a risca no plástico do lado direito que a Vera fez com o anel quando entrou no caminhão uma vez, há mais de 10 anos. Peguei o celular, abri o contato do Lucas. Fiquei olhando para o nome por um bom tempo. Ele tinha atendido minha ligação sem reclamação. Tinha digitado o número na hora, sem perguntar demais. Tinha mandado a mensagem antes que eu pedisse. Eram coisas pequenas, mas as coisas pequenas são exatamente onde a gente guarda o que sobrou de importante depois que a vida passa por cima. Digitei uma mensagem. "Lucas, hoje precisei de você e você estava lá. Obrigado. Quando chegar em casa, quero te contar o que aconteceu. E quero conhecer os meninos. De verdade, dessa vez." Mandei antes de pensar demais. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Só um emoji, um coração simples, sem enfeite. Mas foi suficiente. Maristela entrou no caminhão com o rosto diferente. Não tinha mais aquela contenção toda, aquela armadura de quem precisa economizar emoção para sobreviver. Tinha chorado, isso era visível. Mas o choro tinha lavado alguma coisa, deixado uma leveza que não estava lá antes. A Yasmin perguntou se eu trouxe presente. Ela disse com uma voz que tentava ser séria, mas não conseguia. Dei uma risada. A primeira do dia. Saiu estranha, enferrujada, como um motor que não pegava faz tempo. "E o que você respondeu?" "Que eu mesma era o presente." "Boa resposta." Ela discordou. O canto da boca subiu de verdade dessa vez. Disse que queria também um caderno de desenho. Ficamos em silêncio por um momento,
mas era um silêncio diferente de todos os outros. Era o silêncio de depois, de quando a tensão passa e o corpo ainda não sabe como se comportar sem ela. Arranjei uma pousada simples a 2 quarteirões da delegacia. Paguei 2 quartos, o mais barato que tinha. A dona era uma senhora de cabelos brancos que não fez pergunta nenhuma. Só entregou as chaves e disse que o café era às 7. Na porta do quarto dela, Maristela parou. Você vai continuar a viagem amanhã? Vou. Tenho carga em Palmas esperando. E vai continuar rodando? Do mesmo jeito? Pensei na pergunta. No do mesmo jeito. Não sei se do mesmo jeito, respondi com honestidade. Mas vou continuar rodando. A estrada é o que eu sei fazer. Ela assentiu devagar. Então, fez alguma coisa que eu não esperava. Entrou no quarto, ficou 1 segundo e voltou com a placa de papelão que eu tinha jogado no asfalto lá atrás, que ela devia ter pego sem eu ver, dobrada ao meio dentro da blusa. Abriu a placa. Pegou pelo meio e rasgou ao meio com um movimento firme e seco. Ficou com metade na mão. Me entregou a outra. Guarda, ela disse, para lembrar que você acreditou. Peguei o pedaço de papelão. Metade de uma palavra que alguém escreveu com raiva para diminuir ela. Metade que ela transformou em outra coisa sem precisar de explicação. Boa noite, Guto. Boa noite, Maristela. A porta fechou. Fiquei acordado por muito tempo naquela noite. Não de agitação. Era outra coisa. Aquele estado em que o corpo está cansado, mas a cabeça precisa terminar de processar antes de deixar dormir. Fiquei olhando para o teto de estuque amarelado da pousada, ouvindo o barulho manso de Montes Claros lá fora, os cachorros distantes, um caminhão passando na BR ao longe. Pensei na Gleice, 23 anos, um filho de 4 esperando, uma mochila que ficou. Não sei o que aconteceu com ela. Até hoje não sei. O inquérito foi instaurado. A fiscalização entrou na fazenda 2 semanas depois. Soube disso porque o Lucas me mandou o link de uma notícia pequena num site de Minas, enterrada entre notícia de acidente e resultado de eleição municipal. A fazenda Santa Efigênia foi interditada. 2 mulheres foram encontradas e resgatadas. O Ariovaldo Carneiro Mota foi indiciado. A Gleice não estava lá. A investigação continua aberta. Pelo menos é o que a última notícia dizia. Penso nela às vezes. Nas madrugadas longas de estrada, quando o rádio está baixo e o asfalto é só escuridão. Ela se juntou ao homem do Maranhão naquele banco do passageiro invisível que eu carrego. Mas de um jeito diferente. O homem do Maranhão é remorso. A Gleice é urgência. É o lembrete de que a estrada esconde muita coisa que a gente prefere não ver, e que às vezes ver é o único gesto que faz diferença. De Maristela eu tive notícia uma vez, 3 meses depois. Uma mensagem curta, de um número que eu não tinha na agenda. Guto, sou a Maristela. Estou em Simplício com minha mãe e a Yasmin. Estou trabalhando num comércio aqui. Recebi o caderno de desenho. Ela não parou mais de desenhar. Obrigada por ter parado. Respondi só. Obrigado por ter pedido para acreditar. Ela não respondeu mais. E tudo bem. Tem encontros que não precisam de continuação, que são completos exatamente pelo que foram, sem precisar de mais. Ainda rodo. A BR-135, a 163, a 020, a 116. O Brasil inteiro com suas estradas que terminam sem avisar e recomeçam sem explicar. O cerrado seco de setembro, a chuva repentina de outubro, o frio de madrugada no Planalto que ninguém avisa que existe quando a gente é jovem e acha que interior do Brasil é só calor. Mas não sou mais o mesmo homem que saiu de Montes Claros naquela manhã de setembro. Não porque eu fiz alguma coisa extraordinária. Parei o caminhão, desci, fiz uma ligação. São gestos pequenos que qualquer pessoa poderia ter feito e que custaram menos do que eu esperava, apesar do medo. A diferença entre o homem que eu fui no Maranhão e o homem que eu fui em Goiás não estava no coragem, estava no segundo de decisão. No momento em que eu podia pisar fundo e não pisei. Aquela metade de placa ficou no painel do trovão. Amarelou um pouco.
A chuva entrou uma vez pela janela que eu esqueci aberta e ondulou o papelão. Mas as letras ainda aparecem. Metade de uma palavra escrita com raiva, que eu prefiro ler de outro jeito. O Lucas me ligou na semana passada. Disse que os meninos queriam conhecer o caminhão. Perguntou se da próxima vez que eu passasse por Uberlândia eu podia parar. Disse que podia. Disse que ia parar. Dessa vez eu paro. Nem toda a carga pesa no caminhão. Algumas pesam na consciência. E às vezes a maior viagem que a gente faz não é pela rodovia. É para dentro de si mesmo, naquele segundo em que a gente decide que não vai mais passar reto.